dentro da síntese destas cinetas da mais pura tradição da fraternidade que pertenço na Índia, a Sudra Dharma Mandalam, eu faço aberto esse ciclo de palestras que tem acontecido às sextas-feiras no núcleo Mahavidya de Yoga, e sempre com a presença de consciências adaptadas para não ouvir tolices e tampouco invenções. O tema desta noite eu o trouxe por considerar o único ponto que deve ser muito bem entendido para que toda a sequência faça-se de uma compreensão não rasa, mas de mediana para profunda, quando tudo for dito e, evidentemente, você tiver disto o conhecimento. Primeiramente, sua mente ela leva de 3 a 5 segundos para que uma informação vá para a sua consciência. E esse tempo é o tempo que sua memória registrará o que você decodificou, o que você ouviu, o que você viu. Para algumas pessoas, nós temos que entender que de 3 a 5 segundos pode ser um tempo otimizante, mas é muito tempo para se guardar uma informação. Nós não deveríamos ter sequer 1 segundo, e sim meio segundo para assimilarmos tudo que é dito. Então, a partir do momento em que nós temos uma sequela de memória entre 3 a 5 segundos, você está em desvantagem com a própria vida que é você. Alguns autores, eles escreveram livros sensacionais a respeito dessa enorme mentira que a mente prega e que você obviamente acredita. E esses autores tiveram, desculpe minha gíria, uma sacação muito impressionante, porque pessoas que começaram a descobrir que nós somos, entre aspas, meio tolos, mas eu diria que somos pedestres distraídos, ou, no muito, somos aquilo que qualquer bobagem que lhe é imposta, a princípio você acredita, depois você vai aferir se é ou não. Então essa é a diferença entre o que você está buscando ser nas suas interpretações e aquilo que outras tantas 6 bilhões de seres humanos neste planeta ainda convivem de forma inteiramente errada do que são, do que fazem aqui e tudo realmente que essa humanidade proclama, executa, determina e faz, nós convivemos para pior. Existe um autor que escreveu 100 anos de mentira. Esse livro, eu diria que merece você tê-lo na sua cabeceira. 100 anos de mentira. Ele vai abordar, basicamente, tudo que você faz, tudo que você come, tem um pontual de veneno. Tem alguma coisa inclusa que vai prejudicar a sua capacidade cognitiva. Incrível. Mas está aqui. Provado mesmo. Ele não cita. Ele dá as referências, dá quem faz, dá como faz, explica, como se diz, os antigos, tintim por tintim. Um livro interessantíssimo chama-se O Papa de Hitler. Aqui, a história secreta do Papa Pio XII. Quando você a ler, você vai fazer uma profunda interpretação da nossa capacidade de sermos. E
o que você ainda não sabe de você não será por livros que você irá, mas pelo menos a lógica que esse autor, ao escrever o Papa de Hitler, ele basicamente deu uma excelente síntese do quanto nós, seres humanos, somos capazes, mas que religiões fazem que não sejamos nem a metade. Esse é um outro ponto. E quando você é metade de si, as bobagens que são impostas você acredita, mesmo as grandes mentiras. Um segundo livro é este: Os Illuminati. Esse livro, inclusive, ele aborda minuciosamente a queda das Torres Gêmeas de Nova York. E a coisa mais interessante é como o autor teve acesso a tantas informações, e essas informações, basicamente, servem de você repensar e muito como é que a mídia explora as coisas e como é que nós, que somos a outra ponta de toda uma sociedade, estamos ainda vivenciando-a como sendo uma grande e imensa mentira. Pode. A partir de agora, eu preparei algumas fotografias para que você tenha uma síntese, mais ou menos, dessa constante. 80% da humanidade tem esses desconfortos em si. A incerteza, a dor, o ponto de ser chamada a atenção para as coisas e a solidão. Vá. Então, observem as palavras que vão surgir aqui. E apenas vejam-na e ouçam-na. Nós vivemos em um planeta que hoje alberga 7 bilhões de seres humanos. Como físico molecular, eu entendo que há uma composição vibratória intensíssima para 7 bilhões de seres humanos a conviver, vai passando, a conviver com cada uma destas palavras. Elas são fortes e nós convivemos indiretamente ou algumas vezes diretamente com ela. Mas a partir do momento em que você passa por um destes desabores, ele lhe consome um pedaço. E esse pedaço que lhe consome, quase sempre não tem como você restituí-lo. Não tem como você voltar a colá-lo. Porque ele foi mordiscado do seu sentimento que até então era puro. A nossa vida, ela sempre será por pessoas que se dizem mais sabidas, jogando informações falsas, e até quando delas você tem acesso e percebe-as que são falsas, você vai se sentir extremamente amargurada por isso, traída por isso, enganada por isso. E muito mais quando esse conjunto de coisas fazem a dieta da nossa capacidade de ser o dia inteiro. Todos os dias. Estes fatos, a cada 10 anos, eles tinham um pouco, bem menos do que está aqui acontecendo. Só que, no momento atual, todo ano isto acontece. Então, você está se superlotando de acontecimentos, alguns passam até banais, como pessoas, por exemplo, que são sequestradas, pessoas que são mortas no trânsito, já virou banalidade, você não se espanta mais. E quando nós não nos espantamos, estamos recrudescidos. A grande mentira é que uma pessoa que morre atropelada e que é solta na sequência,
você aceita. A sua mente, ela pode até lhe questionar, mas você aceita porque o sistema aceita. E você sabe que essa dieta, que foi para o próximo e que pode ser você, isso permite que as nossas concepções, as nossas mais íntimas concepções, nos tornem um pouco em desvantagem com outra coisa que você queira buscar de segurança. Então, em cima de todo esse mal que está aqui sincronizado, eu conversei com muitas pessoas que fazem consenso da vida. Alguns mestres indianos, alguns maharishis que eu tive acesso. Que tipo de roteiro nós poderíamos fornecer para que a grande mentira que se faz subjetivamente armada na sua consciência por conta da mídia, todas elas, e até mesmo por conta do sistema em que nós adotamos, que é o sistema brasileiro penal, o sistema, sobretudo, da economia, que você terá que matar hoje 2 leões por dia se quiser sobreviver amanhã. Enfim, nós temos uma etapa muito forte e às vezes nós não somos tão fortes, porque este forte que você diz que é, necessariamente teria que ter uma representatividade de pessoas que te dessem a possibilidade de você se nutrir forte. Mas se você não se nutre forte e o sistema lhe come, lhe morde, e o que você vê com seus olhos no dia a dia é isto, este é o cenário, você se enfraquece. Volto a lhe repetir. Nós não temos um roteiro na existência. Nós lutamos. Buscamos provas, buscamos concursos, buscamos tudo para que tenhamos o nosso lugar guarnecido e esse lugar nos dê segurança, nos dê um futuro. Futuro esse que para muitos países da Europa, os que lutaram e conseguiram lugar ao sol, já não estão tendo mais porque a economia quebrou. E eles estão hoje absolutamente sem nada. Esse país aqui é um país abençoado desta forma, porque ainda o desastre de uma economia não nos atingiu, mas nós convivemos indiretamente com algo pior, que é essa mentira pela qual as convivências de pessoas que não poderiam estão dando como meta aos nossos comprimentos de vida ser possível. Então, nas minhas conversas com diferentes pessoas bastante equilibradas, eu busquei um roteiro. E é nesse roteiro que eu estou dando, digamos, uma diretriz de possibilidades para que você se encaixe, para que você tenha o seu norte, para que você tenha a sua bússola. Antes que você mude, uma pergunta a todos. O que vocês acharam dessa estrondosa miséria que a humanidade executa? O que vocês já acham disto aqui? O que mais, para você, em lendo uma destas, te corrói assim? Você se sente assim, nossa, isso é terrível. Para mim, é pedofilia. Para mim, crianças e adolescentes degenerados. Então também, de certa forma, no caso da pedofilia. E então, pessoal, tem algum comentário que vocês queiram pôr? Eu acho que é o desespero que leva tudo isso aí. Como? Pra mim, é pior é o desespero, porque é ele que leva tudo isso aí. Ah, tá. A crueldade. Eu acho que o ser humano é muito cruel. Então,
eu diria que existe aqui um consenso de que tudo isto é um enorme abacaxi que, se não for resolvido em algumas destas questões, em se mantendo, esse abacaxi vai se tornar bem amargo, é isso? Sim. Eu li a respeito disso, dessas coisas que acontecem no mundo, e na verdade, assim, uma conclusão que eu tive, que vários autores assim que eu li a respeito, é que as pessoas são vítimas de vítimas, né? Elas só fazem porque lá atrás elas sofreram alguma coisa e por isso elas são degeneradas e vítimas de vítimas. E eu acredito que, como a gente aqui hoje, a gente quando busca a nossa libertação, digamos, a solução para a gente, a partir de nós a gente consegue gerar, a gente consegue educar um filho melhor e a gente consegue melhorar o caminho daí por diante. Eu acho que é uma estratégia, né? Achei muito válido a tua colocação, Ludwig. Eu achei essa foto aqui genial para a frase. Vivenciamos uma época propícia, fornecendo pausa para perguntar a si mesmo sobre importantes questões. Olha a pausa que esse ratinho achou em cima de um sapo. Entendeu? Se ele afundar, eu já era. E se eu pular, eu já era também. Né? Então eu achei isso aqui maravilhoso. Eu vou apresentar para vocês uma pauta. E essa pauta, eu posso lhes garantir que ela é o ingrediente de saída do que vocês acabaram de ler palavra por palavras aqui. Vai, modifica. Isso é para você sentir o como a tua mente te engana. Olha só esse cubo. Parece um cubo, mas não é um cubo. Modifica. Parece um triângulo, mas não é um triângulo. A questão das questões é que, muitas vezes, a existência, o que você está vendo naquele momento de você ter um atraso entre 3 a 5 segundos, e nós não somos pessoas extremamente calmas para raciocinarmos melhor e identificar que isso é uma montagem. Prismicamente, mas é uma montagem. Mas tem o seu efeito, e esse efeito garantirá, portanto, o beneplácito do toque subjetivo. O importante é que nesse espacejamento de 3 a 5 segundos da nossa consciência para arquivar na memória uma situação, uma informação, você está em desvantagem lúdica com você próprio. E nesse tempo de 3 a 5 segundos, transita o teu emocional. Foi a partir desses 3 a 5 segundos que esse roteiro eu estou te apresentando para que você o analise junto. Vai. Lembre-se que esse desenho aqui, ele basicamente traça o incógnito para muitas pessoas que estão nesse beco sem saída que você acabou de dizer agora. As pessoas estão se buscando e querendo sair desses caminhos que não levam basicamente a canto nenhum, senão a um fundo mais fundo ainda. E nós temos que buscar uma saída inteligente. Não pode ser uma saída de amenidades. Não pode. Nós não temos que ser humildes mais. Nós temos que ser pessoas de bom senso, se quisermos sair de toda essa crise que o mundo hoje encontra-se. Vamos. Esse é o roteiro. A primeira pergunta é essa. Vocês já se fizeram essa pergunta? Qual é o seu papel no mundo?
Alguém aqui já se fez essa pergunta? Ou simplesmente estão vivendo como uma locomotiva a todo vapor no trilho? Muda. O que eu estou realizando, você está fazendo bem o que você faz em qualquer rotina? Vai. Se um aditivo aqui para vocês. Se algumas destas você quiser dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa, por favor. Quais dessas coisas são certas para você? Encontro-me no caminho do bem? Aonde coloco os valores? Eu tenho o suficiente? Porque a partir do momento em que você se desconsidera nisto tudo, o seu paraquedas não existe. Você está dentro de um avião que está tendo um pane e você necessariamente tem que ou aprender a voar o mais rapidamente possível ou então se despedir da vida de uma forma bem trágica. O importante é você ter um roteiro. O importante é que esse roteiro não lhe engane em nenhum momento. Hoje são as minhas coisas que me fazem feliz ou elas